Hoje a gente começa um novo assunto na disciplina. Então a gente começou com IPv6, a gente estudou um pouquinho sobre a transição do IPv4 para o IPv6. Nós falamos também sobre o ecossistema da internet, sobre a arquitetura da internet, protocolos de roteamento e BGP. E nas últimas aulas a gente falou sobre redes programáveis, incluindo funções de rede virtualizadas, virtualização de redes, SDN e P4. E hoje a gente inicia o assunto que é qualidade de serviço, começando com uma parte um pouco abstrata, que são os princípios, conceitos e mecanismos de QoS. Essa aqui é a estrutura do que a gente vai ver hoje. Falar um pouquinho sobre a necessidade de múltiplas classes de serviço, uns cenários. E depois a gente vai falar dos princípios, que é uma das principais partes da aula de hoje, e a questão de mecanismos, que a gente vai discutir em particular, escalonamento e mecanismos de policiamento. Tá? Bom, atualmente a internet ela trabalha com best effort, né, o melhor esforço. Então, uma abordagem que é costumeiramente aplicada é fazer o deploy de capacidade de link suficiente para lidar com congestão ou com períodos de congestão, congestionamento de rede. Né? De forma que tu possa usar tráfego multimídia, ou vídeo streaming, né, nesse sentido, ou voice over IP, sem que tu tenha perda ou delay. E isso são mecanismos de baixa complexidade, porque tu faz o deploy de mais capacidade de links na rede, tu instala novos cabeamentos, tu faz redundância dos links, tu provê mais capacidade para esses links. Então é algo realmente de baixa complexidade. O problema disso são os custos. Então, geralmente se diz que se tu jogar dinheiro nesse problema, tu consegue resolver ele porque simplesmente faz links de maior capacidade. Existem alguns desafios relacionados a essa questão de dimensionamento, né? Primeiro, tu tem que dimensionar a rede por si só. Então, o quanto de banda nova seria suficiente para lidar com o período de congestionamento. E além disso, de dimensionar a rede, tu tem que lidar com a demanda de tráfego, né? Então, tu precisa dimensionar a rede e esse quanto que tu vai dimensionar, ele depende de quanto tráfego vai estar passando. Então, em períodos, por exemplo, de grandes eventos esportivos que são transmitidos pela internet, por exemplo, Olimpíadas ou Copa do Mundo, existe esse tipo de replanejamento da infraestrutura de rede para ela conseguir lidar com essa questão. A gente vê agora no período de pandemia também com ferramentas de vídeo interação, de videoconferência para aula remota. Isso também exige o redimensionamento da rede. Mas, em geral, tu consegue ter um funcionamento adequado da rede aceitável se tu tiver largura de banda suficiente instalada. Só que isso nem sempre é o ideal, né? Uma abordagem alternativa seria, então, eu ter múltiplas classes de serviço que pudessem especificar requisitos específicos. Então, aqui, quando a gente fala em múltiplas classes de serviço, a gente pensa em aplicações bem específicas, tá? Por exemplo, aplicações de telemedicina ou aplicações de, por exemplo, cirurgia remota. São situações onde talvez o best effort ele não seja suficiente. Tu precisa ter alguma garantia de que a aplicação vai funcionar. Tu precisa mais do que best effort. Então, por exemplo, se eu estou vendo o futebol por streaming na internet, talvez o best effort seja suficiente. Talvez se eu perder, se eu ter algum delay ou se eu tiver alguma perda, não é nada crítico. Mas para certas aplicações, como eu mencionei, telemedicina, cirurgia remota, essas aplicações precisariam de algo um pouco mais robusto, um pouco mais garantido. E a ideia, então, é que a rede seja capaz de tratar essas diferentes classes de tráfego de uma forma diferente, muito similar ao que acontece, se a gente pensar numa analogia, quando a pessoa vai num evento e ela tem um passe VIP ou ela tem um passe normal. Então, uma pessoa que vai num evento e tem um passe VIP, ela provavelmente vai ficar menos tempo numa fila, por exemplo,
diferente de uma pessoa que tem um passe regular e que vai ter que enfrentar filas e ter um atraso maior. Então, o princípio é bastante parecido, tá? É dar um VIP Pass para certos tipos de tráfego da rede para que eles tenham um tratamento privilegiado, tá? E geralmente quando a gente fala de múltiplas classes de serviço, a gente fala de uma granularidade que é entre serviços, tá? Entre serviços e não, em geral, entre diferentes conexões, tá? Então a gente está falando assim, eu quero que esse tipo de tráfego tenha um tratamento especial, mas não necessariamente conexões individuais daquele tipo de tráfego. E desde a criação agora um pouco de história, né? Desde a criação do IPv4, já se tinha em mente esse tipo de tratamento diferenciado, né? O IPv4 tem um campo chamado Type of Service, que é um conjunto de bits que, desde sua criação, se pensava em utilizar para dar algum tipo de tratamento específico para algum tipo de tráfego, para que algum tipo de tráfego possa ter um tratamento diferenciado, tá? Então, isso já faz mais de 40 anos. E essa questão de classes de serviço, ela ainda é um pouco incipiente, né? A gente ainda utiliza muito, a gente ainda depende muito do best effort, mas dá para se ver que já se tinha em mente essa questão há bastante tempo. Certo, então a gente vai começar com um cenário, tá? E a ideia é que esse cenário ele vai nos permitir ilustrar os principais princípios, né? A gente vai ver 3 princípios hoje, que são os princípios relacionados à qualidade de serviço e que eu preciso que eles sejam atendidos para que uma aplicação, de fato, ela suporte qualidade de serviço. Então, na aula de hoje, a gente foca em princípios e em mecanismos um pouco genéricos, um pouco conceituais. E na próxima aula, a gente vê algumas tecnologias, tá? Então, tem essa topologia bastante simples. Eu tenho host H1 e H2 solicitando serviços e host H3 e H4 provendo algum serviço, tá? Então, eu posso ter diferentes tráfegos, diferentes aplicações rodando nessa rede, né? Então, o H2 está fazendo solicitações para H4 e o H1 para o H3. E essas solicitações, elas passam por um link, e esse link que liga R1 com R2, ele tem uma capacidade de 1.5 megabits por segundo. Tá? E dado que eu tenho eu não vou me preocupar com a capacidade dessa rede de acesso aqui, eu sei que nesse core aqui eu tenho 1.5 megabits por segundo. Tá? E o que pode acontecer, então, numa situação onde eu tenho essas aplicações e eu posso ter algumas aplicações com alguns requisitos especiais. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esse cenário onde eu tenho 2 aplicações, uma aplicação de HTTP, né, que ela está acessando páginas web, né, seria então essa aplicação de baixo aqui, ela acessa páginas web no servidor, e uma aplicação de VoIP, né, de Voice over IP, por exemplo, Skype. Tá? Então, seria o Skype, que é essa aplicação de cima aqui. Lembrando que esse meu link aqui, ele é um link, como eu mencionei aqui, de 1.5 megabits por segundo. Tá? Então, imagine, por exemplo, que a aplicação de VoIP, ela tem como requisito para funcionar e para que você tenha uma qualidade decente na ligação, ela tem um requisito de 1 megabit por segundo. Ela precisa ter pelo menos 1 megabit por segundo para funcionar adequadamente, tá? Para que o usuário possa ter uma boa experiência de uso. Já o HTTP, ele tem um requisito elástico, assim, eu posso, se algumas chamadas de páginas web, elas demorarem um pouco mais, geralmente isso não é um problema, tá? Então, a gente diz que o HTTP ele tem um requisito mais elástico, e o VoIP ele tem esse requisito estrito de 1 megabit por segundo. Tá? Então, em geral, não interessa quanto tempo vai levar uma chamada HTTP, mas para o VoIP isso é mais estrito. Só que se eu não, digamos que eu queira dar prioridade para a aplicação de VoIP, de áudio, mas se eu não tiver nenhum mecanismo para segurar essas condições, o que pode acontecer é que eu posso ter rajadas de tráfego HTTP que vão congestionar a rede e podem, por exemplo, comprometer a qualidade do áudio da minha ligação Skype. Tá? Então, em particular,
se eu tiver momentos em que o HTTP utilize mais do que 0,5 megabits por segundo, eu vou estar comprometendo a aplicação de áudio, porque ela tem como requisito 1 megabit por segundo e o meu link total tem 1,5. Tá? Então, por uma aplicação baseada em QoS, eu quero poder ter uma forma de priorizar o VoIP. Tá? E isso nos traz para o princípio número 1. A gente vai ver 3 princípios na aula de hoje. O princípio número 1 é: eu preciso de uma forma de marcar os pacotes para que os roteadores eles possam distinguir entre diferentes classes de serviço. Tá? Então, eu preciso ter algum tipo de marcação aqui para indicar que um tráfego ele pertence a uma aplicação VoIP e que outro tráfego pertence a uma aplicação HTTP. E eu quero que políticas dos roteadores tratem esses pacotes de acordo com a marcação que eles receberam. Tá? Então, eu assumo que se eu estou marcando os pacotes, os roteadores eles vão se comportar de acordo com a marcação que eles veem nos pacotes. Mas esse é o princípio número 1. Eu preciso marcar os pacotes. Tá? Mas aí a pergunta que eu faço é, o que pode dar errado? Porque isso aqui não é suficiente para eu ter qualidade de serviço. O que pode acontecer? O que pode dar errado nesse cenário? Tá? Então, a gente vai ir para o próximo slide agora para ver essa questão. Então, o que acontece se uma aplicação ela se comporta da forma incorreta? Por exemplo, o VoIP ele precisa de 1 megabit por segundo, mas ele decide mandar a uma taxa maior ou muito maior do que aquela que ele declarou. Né? Então, o que pode acontecer é, eu tinha estimado que eu ia usar 1 megabit por segundo para o VoIP, eu tinha estimado que eu ia usar o restante para HTTP. Agora, se o VoIP começar a usar muito mais do que isso, ele vai acontecer algo chamado starving. Ele vai fazer o starving das outras aplicações. No caso, ele vai starvar, né? Ele vai não permitir que os pacotes de HTTP eles trafeguem na rede. Tá? Então, nota que só marcar os pacotes não é suficiente. Eu preciso, de alguma forma, policiar esses pacotes, esse tráfego, para garantir que ele não está excedendo aquilo que ele declarou, e em exceder aquilo que ele declarou, ele pode, então, comprometer outras aplicações. Então, isso nos leva para o princípio número 2. O princípio número 2, ele está relacionado a proteger ou isolar uma classe das outras. Tá? Então, eu preciso de um mecanismo de policiamento para forçar a aderência da fonte àquilo que ele declarou. Tá? Então, se ele declarou que ele precisava de 1 megabit por segundo, eu preciso de alguma forma policiar para evitar que ele exceda isso, para garantir que ele seja aderente àquilo que ele especificou. Em geral, essas ações de marking, atribuir uma classe e policiar essa classe, isso acontece na edge, tá? na borda da rede. Tá? Isso acontece nessa parte aqui. E o core da rede, geralmente, ele é mais simples, ele não faz essas funções, funções feitas na edge. Tem um ponto aqui agora interessante que vai nos levar para o princípio 3, que é o seguinte. Se a aplicação de VoIP precisa de 1 megabit por segundo e a aplicação de HTTP ela vai usar o restante, mas digamos que a HTTP não está usando o restante, não precisa de 0,5 megabit por segundo. Eu deveria permitir que o VoIP excedesse, então, esse 1 megabit e, caso haja banda restante, que ele pudesse usar. Tá? Isso está relacionado ao bom uso de recursos da rede. Né? A razão por causa disso é, se a rede está idle, se ela está disponível, eu não tem por que eu impedir uma aplicação que precise usar, de usar essa largura de banda que está disponível. Né? Seria um bom uso dos recursos da rede. Então, eu quero marcar os pacotes, eu quero garantir o isolamento, mas eu não quero simplesmente impedir uma aplicação de usar
banda se essa banda estiver disponível. Tá? Eu quero permitir essa flexibilidade. Então, por exemplo, isso tem a ver com a política de policy aqui. Então, uma forma de policiamento que seria feito nesses pontos amarelos seria o seguinte, um policiamento bem estrito seria, se a aplicação passar de 1 megabit por segundo, dropa, descarta o pacote. Seria algo bastante rigoroso, porque caso houvesse banda ociosa, não permitiria esse uso da banda ociosa. Então, uma política de policy um pouco mais flexível seria, caso exceda o 1 megabit por segundo, eu não necessariamente dropo, descarto, mas eu posso marcar os pacotes com alguma indicação de que eles são candidatos a serem descartados no futuro, caso um congestionamento seja identificado. Então, uma política mais inteligente seria, então, eu verifico o que passou e aquilo que passou vai com uma marcação adicional indicando que ela pode eventualmente ser descartada, se for o caso. Tá? Isso nos leva, então, para o princípio 3, né, que é se eu fizesse uma alocação fixa da banda, então digamos que eu aloquei 1 megabit de link lógico virtual para aplicação de VoIP e 0.5 para aplicação de HTTP, eu estaria fazendo um uso ineficiente dos recursos da rede, né? Em particular, um uso ineficiente da banda. Se o Flow não quiser usar, ele teria que ser alocado e não poderia ser usado por outras aplicações. Então, eu já falei do princípio 3, tá? Mas ele formalizado está aqui. Enquanto provê isolamento, é desejável que eu use os recursos da rede de forma eficiente. E por isso eu tenho que pensar nessa política de marcação aqui. Marcação e policiamento. Né? Então, eu simplesmente fazer um policiamento em que eu dropo pacotes que excedam o estipulado seria algo que me possivelmente levaria a um uso ineficiente da rede. Tá? Bom, em geral, quando a gente pensa em QoS, e se eu perguntar isso para algum aluno de graduação, o que é QoS? A primeira coisa que vem em mente é esse princípio 1. É o poder marcar pacotes como pertencentes a diferentes classes e tratar essas classes de forma diferente. Então, o princípio 1, geralmente, ele pode enganar a gente no sentido de que a gente pode pensar que eu já tenho uma solução de QoS apenas com o princípio 1. Mas isso não é o caso. Eu preciso também, para ter uma solução de QoS, eu preciso também do princípio 2, que é prover isolamento, e o princípio 3, que é ter o uso eficiente, da forma mais eficiente possível da rede. Tá? Então, essa é a primeira lição da aula de hoje. Eu preciso dos 3 princípios para ter uma solução de QoS. Só o princípio 1, só marcar pacotes e distinguir as classes não é suficiente. Certo? Bom, então, como que a gente atinge, como é que a gente cumpre esses princípios? Bom, para isso a gente vai ver uma série de mecanismos que nos ajudam a atingir esses princípios, tá? A cumprir esses princípios. Então, os 2 mecanismos que a gente vai ver na aula de hoje são escalonamento e policiamento, tá? Ambos executados na borda, na edge da rede. Então, o que é escalonamento? Escalonamento é uma estratégia usada pelo roteador para escolher qual é o próximo pacote que está na fila e que vai ser enviado para o link de saída. Então, eu estou assumindo uma visão bastante trivial de um roteador. Ele tem pacotes que chegam, ele tem uma fila, esse roteador simples aqui ele tem uma fila única, e ele tem daí um link de saída por onde os pacotes saem. Tá? Então, é um roteador extremamente simples, tá? Nesse desenho. E a ideia, então, do Packet Scheduling é escolher o próximo pacote enfileirado aqui que vai ser enviado pelo link de saída. Então, esse seria provavelmente o mecanismo de escalonamento mais simples que a gente poderia pensar.
E eu espero que seja bem claro que esse mecanismo de escalonamento, ele não atende nenhum tipo de política de QoS. Tá? Então, esse mecanismo bastante simples que eu mostrei aqui, tá? com uma fila e os pacotes sendo retirados aqui, ele tem o nome de FIFO, tá? FIFO Scheduling. Então, a ideia é que eu vou enviar pelo link de saída os pacotes na mesma hora que eles chegam. Então, quando eles chegam, eles são colocados numa fila e eles vão saindo nessa ordem. Esse mecanismo não me dá nenhum tipo de garantia de QoS. Em particular, se eu tiver pacotes chegando de uma aplicação de HTTP e de uma aplicação de VoIP, o que vai acontecer é que os pacotes vão ser colocados na ordem que eles chegam e eles vão ser enviados na ordem que eles chegaram também, né, na ordem FIFO. E se chegar pacote de HTTP aqui, antes dos pacotes de VoIP, eles vão ser enviados, os pacotes de HTTP vão ser enviados antes do VoIP. Então, não tem nenhum tipo de garantias aqui que eu vou ter algo próximo de um QoS. Tá? Então, isso não me serve. Não atende nenhum dos princípios. Tá? Bom, antes da gente ver os próximos mecanismos de escalonamento, eu só queria indicar que quando o pacote chega, pode acontecer da fila estar cheia. Tá? E se a fila estiver cheia, eu preciso ter uma política de descarte também. Então, eu posso pensar em várias políticas de descarte, por exemplo, uma política de descarte pode ser chamada o tail drop, é aquela onde, se o pacote chegar e a política e a fila estiver cheia, esse pacote vai ser descartado. É esse pacote que está chegando que vai ser descartado. Eu poderia pensar também numa fila onde eu tenho pacotes de diferentes prioridades, e quando a fila estiver cheia, eu posso, por exemplo, descartar algum pacote de baixa prioridade para fazer lugar para um pacote de alta prioridade. Poderia ter uma política randômica também, então quando chegar um pacote, eu vou lá e escolho algum randomicamente para descartar. Então, essa questão de política de descarte, ela se emprega em qualquer tipo de roteador que tenha uma fila. Tá? Não só no FIFO, mas em qualquer tipo de roteador que tenha uma fila. Essa fila, por uma questão óbvia, ela tem um tamanho finito, tá? E tendo um tamanho finito, é possível que alguma hora ela esteja cheia e eu tenha que descartar pacotes, e isso é natural, tá? Drop de pacotes acontece e é algo que é normal. Então eu preciso ter associado, sempre que eu tenho uma política de escalonamento que define qual pacote vai sair, eu preciso de uma política de descarte também. Tá? Então eu só queria abrir e fechar esse parênteses, e agora eu queria voltar para a estratégia de escalonamento. Tá? Então, o primeiro foi FIFO. Tá? Então, a gente viu que ela não atende não tem nenhum tipo de garantia de QoS. Bom, uma segunda estratégia de escalonamento, e que eu assumo que vocês tenham visto isso na cadeira de redes também, então, essa parte seria uma revisão, é uma política de prioridade. Tá? Eu tenho um escalonamento baseado em prioridade. Eu vou ter, por exemplo, diferentes filas. Então, cada fila ela pode representar um tipo de aplicação. Então, eu posso ter uma qualidade de serviço diferente para essas aplicações. Eu tenho a fila vermelha, onde eu posso ter aplicações de alta prioridade. Seriam, por exemplo, a qualidade de serviço ouro. E eu tenho uma fila verde aqui, onde eu tenho onde eu tenho uma aplicação de baixa prioridade. Então, seria uma fila com serviço prata, por exemplo, tá? Com a qualidade de serviço prata. E a ideia, então, é que eu sempre quero transmitir pacotes da fila de alta prioridade primeiro, se houver algo a ser transmitido. Então, se eu tiver pacotes nessa fila de cima, eu quero sempre transferir eles antes de qualquer pacote da fila de baixo. Se eu não tiver nada na fila de cima, daí eu posso transferir da fila de baixo. Tá? Eu tenho um exemplo aqui do lado que ilustra essa situação, esse mecanismo de escalonamento baseado em prioridades. Tá? Então, assumindo que nessa linha de cima aqui, eu tenho a chegada de pacotes. Então, eu tenho a informação de que chegou um pacote da prioridade alta, da prioridade vermelha, daí chegou um pacote da verde e chegou um pacote da prioridade vermelha também.
Tá? Então, o que acontece? Bom, esse pacote de prioridade mais alta chegou, ele começa a ser transmitindo, né? Ele tem um tempo de transmissão, né? Então, ele vai ser transmitido aqui nesse ponto, mas ele chegou primeiro, então ele vai ser transmitido. Só que mesmo que o pacote da fila verde tenha chegado, como eu tenho um pacote da fila vermelha para transmitir, nesse momento que eu completei a transmissão do primeiro pacote da fila vermelha, como eu tenho um pacote da fila vermelha, ele vai ter prioridade. Então, eu vou transmitir esse pacote com índice 3 aqui, antes do pacote de índice 2, mesmo tendo o pacote de índice 2 chegado antes do pacote de índice 3. Tá? Isso porque, nesse mecanismo baseado em prioridade, eu vou sempre transferir, se eu tiver coisas para transferir na fila de alta prioridade, eu vou transferir antes de qualquer coisa na fila de baixa prioridade. Então, no momento que eu transmitir o pacote com índice 3, daí sim eu posso ir para a fila de baixa prioridade e transmitir o pacote com índice 2. Se nesse momento chegar um pacote com índice 4, ok, eu tenho que esperar essa transmissão do pacote de índice 2, porque ele já estava sendo processado, sendo transmitido, e agora o pacote de índice 4 ele é transmitido. Tá? Posso ficar um tempo idle aqui, chegou um pacote de fila de baixa prioridade e não tem nada na fila de alta prioridade, eu transmito esse pacote. Tá? Então, esse seria um exemplo mostrando o escalonamento por prioridade. Eu vou fazer uma pergunta agora, vocês pensem um pouco, podem até dar uma pausa no vídeo, mas se eu implementasse esse mecanismo no meu roteador, esse mecanismo de escalonamento baseado em prioridades, ele seria suficiente para ter QoS? Eu poderia ter QoS com esse mecanismo? E a resposta é não, tá? Eu não teria QoS com esse mecanismo, tá? Então, embora ele atenda o princípio 1, no sentido que eu marco pacotes, ou marco o tráfego de diferentes classes e classifico esse tráfego em diferentes classes, ele não atende, por exemplo, o princípio 2. O princípio 2 é aquele que diz que uma aplicação ela não poderia causar o starving de outra aplicação, né? Em particular, se eu voltar para o desenho aqui, se eu voltar para o desenho do princípio 2, era aquele onde uma aplicação de VoIP, por exemplo, ela decide se comportar da forma errada e ela manda uma quantidade de pacotes muito maior do que ela declarou. Então, se ela mandasse, por exemplo, ela tinha estipulado que ela ia mandar 1 megabit por segundo e daí eu classifico o tráfego para dar prioridade para ela. Só que se ela começar a mandar 1.5 megabits por segundo, ela vai ocupar todo o link. Ela vai ocupar todo o link e vai causar o starving da aplicação de HTTP. Então, nessa nossa solução, o que pode acontecer é a aplicação de VoIP mandar muito tráfego para essa fila de alta prioridade, e a gente sabe que sempre os pacotes de alta prioridade vão ser atendidos antes dos pacotes de baixa prioridade, e o que vai acontecer é que só vou ter pacotes vermelhos sendo transferidos e nenhum pacote verde sendo transferido. Então, ela não protege os pacotes verdes de uma aplicação vermelha que se comporte da forma incorreta. Então, ele não é uma solução boa para QoS, tá? Ela não funciona. Bom, uma outra estratégia seria o round robin. Tá? Então, novamente, eu poderia pensar em ter múltiplas filas, só que em vez de dar prioridade para a fila vermelha, eu vou fazer um round robin e vou pegar um pacote de cada fila por vez. Tá? Então, nesse caso, nesse exemplo, chegou um pacote da fila vermelha, um pacote da fila vermelha de novo, um pacote da fila verde. Mas a política de round robin me faria pegar um pacote por vez de cada uma delas, sem dar nenhuma prioridade para o pacote da fila vermelha. Tá? Então, nesse caso, eu transmito o pacote da fila vermelha 1, mesmo que já tenha um pacote da fila vermelha 2, como eu tenho o pacote da fila vermelha 3, pela política de round robin, eu transmito o 3, para daí poder transmitir o 2 que estava esperando. Se chegar um 4, tudo bem, eu posso transferir o 4 também. Não tem, se não tiver
Se não tiver um pacote disponível para transmissão numa das filas, eu posso pular ela e transferir da outra fila em sequência, como foi o caso aqui, 2 e 4. Mas se eu tiver pacote dessas duas filas, eu transmito um por um. E essa política, embora ela garanta que uma das aplicações não vai sofrer starving, ela obviamente também não me garante QoS, porque eu não estou dando prioridade nenhuma para nenhuma das aplicações. Então, se eu tivesse uma quantidade igual de tráfego para HTTP e VoIP, elas estariam ganhando a mesma proporção de banda, a mesma proporção de transmissão aqui, porque eu estaria alternando entre elas. Então, obviamente, eu também não estou garantindo QoS com essa política. Bom, mas agora a gente vai para uma terceira estratégia, tá? Que é um outro mecanismo de escalonamento que se chama WFQ, ou Weighted Fair Queuing. A ideia é que ele faz um round robin generalizado usando as múltiplas filas. Tá? E ele atribui pesos. Ele atribui pesos para a quantidade de tempo que tu vai dar para cada tipo de tráfego. Tá? Então, nesse exemplo, a gente tem é uma aplicação que ela definiu que o tráfego ele pode ser classificado em 3 tipos de classes de serviço. Então, o vermelho, o verde e o azul pode ser, sei lá, qualidade ouro, qualidade prata e qualidade bronze, por exemplo. E, dependendo dos pacotes, eles vão ser enviados para uma fila específica, tá? E eu tenho uma fila para cada tipo de tráfego e elas vão ter, então, vão ter um tratamento diferenciado. Em particular, eu vou dar um peso para cada uma dessas filas, W1, W2 e W3. Então, se tu pensar, por exemplo, se eu considerar vou estimar aqui um ciclo de 100 milissegundos, então, esses pesos, eles poderiam me dizer que, por exemplo, eu vou ficar 50 milissegundos transmitindo pacotes da fila de alta prioridade. Eu poderia ficar, por exemplo, 30 milissegundos transmitindo pacotes da fila de média prioridade. Eu poderia ficar, por exemplo, 20 milissegundos transmitindo pacotes da fila de baixa prioridade. Então, ele me permitiria definir um peso que seria, então, o quanto de tempo que eu vou ficar, então, processando pacotes em uma fila e qual seria, portanto, a preferência daquela fila no esquema de escalonamento. Tá? Algumas coisas importantes dessa solução. Bom, os pacotes são marcados. Tá? Eu marco eles de acordo com uma categoria específica. Isso está de acordo com o princípio 1. O princípio 1 da solução de QoS. Eu preciso marcar pacotes. O princípio 2 se referia a isolamento. Eu não poderia deixar uma aplicação fazer o starving de outra aplicação. Bom, com esses pesos, eu consigo garantir que cada aplicação vai ter pelo menos um período para transmitir pacotes. Então, mesmo que eu tenha uma quantidade absurda de pacotes de VoIP chegando em alta prioridade, eles só vão poder, a cada ciclo de 100 milissegundos, eles só vão poder ser transmitidos durante 50 milissegundos. Então, eu estou atendendo o princípio número 2 também. Eu estou garantindo que uma aplicação não vai causar o starving de outra aplicação. E, por último, o princípio número 3, que indicava que eu deveria fazer um bom uso dos recursos, por exemplo, uma aplicação que gostaria de utilizar mais tempo, ela poderia, por exemplo, fazer isso, se houvesse disponibilidade de banda, se outra aplicação não está transmitindo. Então, em geral, o que acontece é que se eu não tenho nada para transmitir numa fila, eu posso ir para outra fila. Então, isso geralmente se faz, né? Isso já se fazia, por exemplo, também no round robin. Se eu não tenho nada para transmitir da fila verde, eu posso ir para outra. Então, se eu não tiver nada para transmitir da fila azul, eu poderia seguir a transmissão na sequência, né, que seria a fila vermelha. Então, eu tenho um bom uso de recursos também. Então, a mensagem é que esse WFQ, esse Weighted Fair Queuing, ele é um mecanismo
que ele é bastante propício para QoS. De fato, ele é usado. Ele é usado para QoS, como a gente vai ver, como parte de uma solução que a gente vai ver em seguida. Então, ele é um mecanismo que atende os requisitos. Tá? E ele é amplamente empregado em equipamentos de rede, em roteadores e switches. Ele é um equipamento amplamente utilizado. Desculpa, ele é um mecanismo amplamente utilizado em equipamentos existentes. Tá? Bom, a gente falou dos mecanismos, a gente falou do mecanismo de escalonamento, tá? Que é isso que a gente vem discutindo nessa parte. Mas tem mais um tipo de mecanismo, que é o segundo tipo, que é o mecanismo de policiamento. Tá? Então, esse é o segundo mecanismo que a gente vai ver hoje, é o segundo e último. E a ideia é que eu preciso garantir que uma aplicação ela não vai se comportar da forma incorreta. Né? Eu tenho que garantir que ela vai se comportar da forma que ela especificou que ela se comportaria. Então, eu preciso garantir que se a aplicação de VoIP indicou que ela ia utilizar 1 megabit por segundo, eu não posso deixar ela indiscriminadamente exceder esses parâmetros que ela declarou. E caso a aplicação exceda, eu poderia ou cegamente descartar os pacotes, mas aí eu não teria um uso eficiente da rede, ou poderia marcar esses pacotes para que eles sejam, para que eles tenham uma indicação de que eles podem passar na rede se houver disponibilidade de banda. Mas esses pacotes que excederam os parâmetros declarados, eles são candidatos a serem dropados, descartados, se houver um congestionamento. Tá? Então, em geral, eu preciso de uma forma para permitir que a aplicação ela especifique parâmetros que indiquem quais são os requisitos que ela tem. Eu quero uma forma de indicar parâmetros que permita que a aplicação diga o que ela espera transmitir na rede, para que isso possa ser, então, policiado pelos roteadores na borda. E para isso, eu preciso, então, de uma forma que a gente vai chamar de descritor de tráfego, que vai especificar uma série de critérios. E os critérios que a gente vai ver são 3. Tá? São 3 critérios bastante utilizados para representar o perfil de tráfego de uma aplicação. Tá? O primeiro critério é a taxa média de transmissão. Então, quantos pacotes podem ser enviados por unidade de tempo? Tá? Então, por exemplo, eu poderia mencionar aqui, eu posso enviar 100 pacotes por segundo, ou eu poderia dizer que eu posso mandar 6.000 pacotes por minuto. Tá? Ambos têm a mesma média. Tá? Então, 100 pacotes por segundo ou 6.000 pacotes por minuto é exatamente a mesma média. Só que esse requisito de 6.000 pacotes por minuto, ele é bem mais relaxado do que esse de 100 pacotes por segundo, né? Porque nesse exemplo aqui de 6.000 pacotes por segundo, eu poderia, por exemplo, ter 5.900 pacotes sendo transmitidos no primeiro segundo do minuto, e daí 100 pacotes sendo transmitidos os outros restantes segundos do minuto. Tá? Então, ele teria uma amplitude maior aqui. Mas é a mesma média que tu teria com 100 pacotes por segundo. Tá? O problema é que essa questão da média, ela pode levar, ela não é muito precisa, né? Justamente por esse exemplo que eu dei aqui de 5.900 pacotes no primeiro segundo e o restante ao longo do minuto. Se todas as aplicações decidirem fazer isso, mandar um grande número de pacotes no primeiro segundo ou em algum segundo específico, eu vou ter congestionamento na rede, tá? Ele não vai me adiantar. Então, o que eu preciso é, em geral, usar a média em combinação com outros critérios. Tá? Então, por exemplo, eu poderia ter um critério chamado peak rate, onde eu posso ainda indicar que eu vou ter no máximo 6.000 pacotes por minuto, tá? Como eu tinha especificado aqui, mas eu vou ter um pico de, no máximo, 1.500 pacotes por segundo de pico. Tá?
isso já é bem melhor em termos assim de planejamento da rede, previsibilidade. Isso é bem melhor do que essa primeira opção, porque eu sei que nesse caso aqui eu nunca vou ter uma aplicação mandando esses 5.900 pacotes em um segundo só. Eu sei que se ela quiser mandar os 6.000 pacotes, no mínimo ela vai precisar então de 4 segundos para mandar, né? Porque o meu peak rate é 1.500 pacotes por segundo. Então eu consigo diluir, eu consigo espalhar essa minha carga de tráfego na rede em pelo menos 4 momentos. Então já é melhor, já é melhor. Bom, e um terceiro parâmetro utilizado é o burst size, né? Burst é rajada. Então, qual o tamanho da rajada? Que seria o número máximo de pacotes enviados consecutivamente, tá? Sem nenhum delay entre eles, né? Sem nenhum tempo de ficar idle entre o envio de pacotes. Seria uma rajada sem nenhum momento de idle. E esses critérios, eles tipicamente são utilizados para eu estimar se uma aplicação ela está aderente àquilo que ela declarou, os parâmetros que eu uso para verificar se uma aplicação ela está aderente à declaração dela em termos de utilização de tráfego. E os mecanismos de policiamento que fazem essa checagem, então, como eu tinha ilustrado antes, eu vou voltar para o desenho, eles são esses pontos amarelos aqui na figura, geralmente na rede de acesso, onde eles vão comparando o tráfego gerado pela aplicação VoIP com os parâmetros definidos naquele descritor. Então, o average rate, a taxa média de transmissão, a taxa de pico e o tamanho da rajada, eu vou verificar se essa aplicação ela está atendendo esses parâmetros definidos no descritor de aplicação dela. Se ela não estiver atendendo, como eu mencionei, um mecanismo de policiamento inteligente, ele marcaria o tráfego excedente dessa aplicação como candidato a ser descartado mais adiante no caminho. Então, descartar diretamente o tráfego excedente talvez pudesse ser demais, porque eu estaria, por exemplo, impedindo ela de utilizar caso houvesse banda disponível, mas eu posso marcar alguns pacotes excedentes e deixar eles passarem, mas sabendo que esses pacotes que excederam os parâmetros estipulados pela aplicação, os parâmetros declarados pela aplicação, sabendo que esses pacotes eles são candidatos a serem descartados. Tá? Candidatos a serem descartados. Certo. E um mecanismo utilizado para garantir essa política, para garantir esse controle, ele se chama Token Bucket, ou Leaky Token Bucket. A tradução em português seria um balde furado. Talvez vocês tenham visto isso já na cadeira de redes. Então, essa seria a abstração utilizada para conseguir garantir que uma aplicação ela está atendendo aqueles requisitos de QoS, aquelas métricas, aqueles critérios que ela definiu no descritor de tráfego. Tá? Então, eu vou pensar nesse token bucket, nessa abstração, como uma forma de limitar o tamanho máximo de uma rajada e limitar a taxa máxima de transmissão para um tráfego particular, por exemplo. Então, isso aqui seria implementado, então, possivelmente num roteador de borda. Então, eu tenho pacotes chegando, e a ideia é que esses pacotes, eles só podem ser transmitidos se eles conseguirem, através dessa abstração, obter um token. Então, se houver um token disponível, o pacote é transmitido. Se não, ele pode ou ficar esperando ou possivelmente ser descartado, dropado. Tá? E essa obtenção do token,
ela está sujeita a alguns parâmetros. Em particular, os tokens são produzidos numa taxa R, de R tokens. Aqui eu botei R tokens por segundo, mas poderia ser qualquer unidade de tempo. Mas os tokens são produzidos a uma determinada taxa. E além disso, o tamanho do bucket, o tamanho do balde, ele comporta no máximo B tokens. Tá? Então, o balde, ele pode ter no máximo B tokens, e os tokens são gerados a uma taxa R. E daí, então, quando o pacote chega, eu preciso ter um token para poder mandar esse pacote adiante na rede, senão eu não posso mandar o token. Tá? E o interessante dessa abstração do token bucket é que ela mapeia para os parâmetros de QoS do descritor de tráfego que a gente discutiu no slide anterior. Tá? Em particular, essa taxa R, que é a taxa de produção de tokens por segundo, ela está relacionada à taxa de transmissão média que eu vou poder enviar pacotes na rede. E o parâmetro B, o número máximo de tokens que eu tenho disponível no meu balde, esse parâmetro B ele está relacionado ao tamanho máximo da rajada. Então, qualquer rajada de tráfego sem tempo idle entre pacotes, ele só vai ter, ele vai estar relacionado a esse tamanho B de número de tokens que eu tenho disponível no meu bucket, no meu balde. Tá? E é interessante porque esse mecanismo abstrato, ele consegue então mapear para parâmetros de QoS que eu quero utilizar. E o que acontece na prática é que esse mecanismo de token bucket, ele é combinado com o mecanismo de weighted fair queuing, que a gente viu alguns slides atrás. Então, esses mecanismos são combinados para prover, então, uma garantia de QoS nas redes atuais, em equipamentos, elas utilizam esse mecanismo. Então, a abstração aqui é que eu tenho pacotes chegando. Tá? Então, os pacotes estão classificados entre, por exemplo, alta prioridade e baixa prioridade. Eu tenho uma abstração do token bucket aqui, eu tenho tanto aqui, né, tanto aqui como aqui. Eu tenho a abstração do meu token bucket. E eu tenho agora uma garantia de que os pacotes só vão passar a uma taxa específica, que é determinada pela taxa de produção de tokens, e que eu vou ter rajadas de um tamanho bem definido também, que é o número B de tokens nesse balde. E, então, sujeito a essas taxas aqui, um pacote dessa aplicação VoIP, ele é colocado nessa fila aqui. Tá? E o mesmo acontece em pacotes de outra aplicação aqui. Por exemplo, seria a aplicação HTTP, ela também passa pelos seus critérios, ou poderia passar pelos seus critérios e ser colocado em outra fila. E a partir daí, eu tenho o meu weighted fair queuing. Eu passei pelo token bucket e agora tenho o meu weighted fair queuing, onde eu posso, por exemplo, dizer que aqui vai ter prioridade, aqui vai ter um peso 70 e aqui vai ter um peso 30, por exemplo. Então, eu poderia dar pesos diferentes de forma similar ao que a gente viu do weighted fair queuing em alguns slides atrás. Então, isso seria, então, uma implementação prática para garantir QoS usando esses mecanismos num roteador, numa solução atual. Bom, nessa aula de hoje, a gente focou nos princípios, o princípio 1, 2 e 3. Então, eu preciso que uma solução que atenda a QoS, ela satisfaça os 3 princípios. E a gente focou em mecanismos conceituais, em particular a questão de escalonamento de pacotes e a questão de policiamento para garantir que o tráfego ele adere àqueles critérios bem definidos e ele não excede esses critérios bem definidos. Na próxima aula, a gente vai discutir algumas tecnologias mais concretas, mas sempre baseadas nesses mecanismos e nesses 3 princípios vistos na aula de hoje.